Muito boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Mastermind TI. Meu nome é Fernando Vargas e no vídeo de hoje daremos continuidade à minissérie onde o objetivo é a implementação de uma infraestrutura de TI de baixo custo, evidentemente utilizando soluções open source. E hoje trago para vocês a instalação do Proxmox Virtualization Environment, carinhosamente aí apelidado pelo pessoal da comunidade como PVE. Tá? Na instalação do PVE, eu também quero trazer para vocês um pouquinho do meu conhecimento a respeito dos file systems, os sistemas de arquivo que ele suporta e que ele nos traz como opções para a instalação. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, esse mini PC para acessar o boot dele é o F11. Então tá aqui, a gente vai dar iniciar o boot aqui pelo pendrive Kingston, que eu acabei de plugar nele. Eu utilizo o Ventoy para fazer meus pendrives bootáveis, tá? Se vocês tiverem interesse, ficarem curiosos, não ficaram curiosos de como saber como é que funciona, você pode deixar um comentário aí, qualquer coisa a gente posta um vídeo, mas é também bem tranquilo. Procurando aí vai ter bastante tutoriais ensinando. A instalação que a gente vai fazer vai ser do Proxmox 7.3, é a última versão disponível no dia dessa gravação. Aconselho vocês estarem sempre fazendo o download da ISO mais nova. Nesse momento ele está adquirindo o endereço de IP. Vejam que ele testou em todas as placas. A instalação do Proxmox tem suporte a mouse, então se vocês tiverem mouse vai ser mais fácil de fazer a instalação, mas eu vou tentar só com o teclado mesmo. Vamos aceitar aqui os termos de uso. Ele já selecionou aqui para mim o NVMe por padrão. Na instalação padrão, se eu só desse o avançar aqui, ele ia particionar esse NVMe em ext4. Eu vou estar mostrando as opções aqui. Tá. Ele já iria criar um ext4, né? Por padrão, o Proxmox ele cria um volume LVM. E nesse volume LVM ele cria um volume para ele. Dentro desse LVM ele cria um volume para ele, para o root, onde ele vai estar fazendo a instalação do sistema em si. E ele também vai criar um LVM team, onde ele vai criar, nesse LVM team, ele vai criar os volumes para as VMs, né? Para as máquinas virtuais. Se a gente selecionar aqui, a gente tem algumas outras opções. Ele também tem suporte a XFS. A ZFS RAID 0, que seria o strip, que não tem nenhum tipo de redundância. ZFS RAID 1, que seria o mirror, seria o espelho, ele ia espelhar dois HDs. ZFS RAID 10, que seria o mirror e o stripe somados, né? Ou seja, o RAID 0 e o RAID 1 somados. Ele traz redundância e também melhora a performance. E depois nós vamos ter aqui a RAID Z, que seria semelhante a uma RAID 5, precisa pelo menos 3 discos. Né? Aqui eu posso fazer com um disco só, RAID 0, ou se eu colocar 2 discos ele vai somar. Não é recomendado esse tipo de configuração, uma vez que se você perder um HD, você perde todas as informações, né? Mesmo tendo um HD bom e o outro ruim, você perde todas as informações. O mirror, se você tem só 2 discos, é o mais recomendado, porque pelo menos você tem a redundância na parte de arquivos. O 10 ele vai te trazer mais performance e também a redundância, porque daí você vai ter, querendo ou não, um espelhamento. E a RAID Z 1 significa que ela vai precisar de pelo menos 3 discos e ele vai ter redundância e também performance, tá? O 1 ali indica que você vai ter um disco de Sparrow, que seria... Não de Sparrow, né? Esse disco vai fazer parte da RAID, mas em teoria você tem um disco de paridade, né? Então você pode perder até um disco nessa RAID. Então se você estiver fazendo uma RAID Z1 com 5 HDs, isso significa que você pode perder um e ficar com 4. Se você perder mais um e ficar com 3, você perde todos os dados da RAID. Aqui nós temos a ZFS RAID Z2, ele adiciona mais um disco de paridade, então se você tem 5 discos na RAID Z2 e você perder 2 HDs, você ainda consegue trabalhar normalmente, tá? Porque você tem 2 discos de paridade. E aqui RAID 3, mesma coisa, RAID Z3, tá? A RAID Z, ela traz bastante desempenho, tá? Comparado às demais RAIDs e comparado também à RAID MDM, né? A RAID fake, o que a gente chama de fake RAID, ou RAID via software. A RAID Z, ela traz um desempenho muito bom quando a gente não tem uma controladora dedicada à RAID.
tá? Porém, ela vai consumir o próprio ZFS, né? Como ele utiliza o ZFS para esse recurso, o próprio ZFS vai consumir bastante memória, você tem que ter ali alocado uma quantidade de memória específica para a quantidade de discos que você tem. Ele também traz aqui o BTRFS, seria, em questão de recursos, ele é uma opção, um file system muito semelhante ao ZFS, tá? Ele traz bastante recursos, também bastante maduro, muitos sistemas Linux já utilizam, o OpenSUSE, por exemplo, utiliza como padrão há muito tempo. Algumas pessoas falam mal, mas também algumas pessoas também falam mal do ZFS, porém eu gosto bastante, eu utilizo no meu desktop, tem recursos como Snapshot, ele não tem o consumo de memória excessivo como tem no ZFS, tá? Já fiz alguns testes aqui, pude constatar isso. Porém, ele não tem suporte à interface para você configurar ele via interface web do Proxmox. Então, se eu instalar aqui em BTRFS e precisar fazer qualquer tipo de configuração no file system em si, no BTRFS em si, eu vou ter que ir para a linha de comando. Tá? Eu tenho alguns Proxmox rodando BTRFS, porém o próprio pessoal da Proxmox, a própria documentação da Proxmox não indica utilizar esse sistema ainda, tá? Então ele ainda não é, em teoria, homologado pela Proxmox. O ZFS já é homologado, você consegue criar os volumes, configurar, verificar como é que está a saúde da sua pool, da sua RAID diretamente no console web. Então o que eu indico seria utilizar o ext4 quando você não tem uma quantidade de memória RAM, né, sobrando para poder estar alocando para os ZFS para poder estar tendo esses recursos. E quando você tem uma quantidade de memória RAM maior, você utiliza o ZFS, tá? Tanto o ZFS quanto o BTRFS, eles são otimizados para SSDs, então utilizar o ZFS, se você está utilizando SSDs, é um motivo a mais. O ext4 não tem nenhuma otimização para o padrão para SSDs. E também, caso você estiver utilizando, não tiver uma placa RAID dedicada, um ZFS que é a RAID Z ou a RAID ZFS 10, ou RAID 10, RAID 1 ou RAID 0. A RAID 0 não usa em produção, mas a RAID Z, RAID 1 e RAID 10 são excelentes opções aí para você garantir redundância no seu ambiente. Nesse caso aqui, a gente estamos só com 8 GB de RAM nesse mini PC e também o ZFS também exige que você entenda bem um pouco como é o funcionamento dele, né? Na prática, ele vai ter talvez as características semelhantes ao LVM no que diz respeito às pools, né, aos volumes em si. Ele vai criar algumas pools por padrão para as VMs no ZFS. Isso também ocorre no ext4. Tá? O ext4 ele também cria alguns volumes. A gente vai estar olhando depois na instalação. Porém, a gente vai estar a ideia é que você tenha um entendimento inicial de como funciona o Proxmox. Então, nessa primeira instalação, a gente vai estar utilizando o ext4. O ext4 ele vai criar um LVM antes, né? Antes de criar essa partição ext4, ele vai criar por padrão LVM e toda a parte de configuração ali, aumentar o volume, aumentar o tamanho da partição, diminuir, vai ser tudo em cima do LVM, tá? E o LVM também ele não tem um consumo excessivo de memória, não diria excessivo, mas ele não necessita, né, de mais memória, de memória alocada para os sistemas de arquivo, né? Então você pode estar utilizando ext4 caso você tenha pouca RAM no seu computador. Uma pausa rápida aqui para um pitaco. Na hora de editar o vídeo, eu percebi que não ficou bem explicado qual file system é melhor, né? Qual file system usar. E a resposta é que depende, tá? Cada file system vai ter características únicas, né? No geral, se o seu servidor possuir uma controladora RAID boa, com cache, bateria 100%, o LVM vai te atender muito bem, tá? Então, no geral, normalmente o LVM já vai ser a melhor opção. Porém, caso você tenha uma controladora com cache, mas a bateria está ruim, por exemplo, já se torna perigoso utilizar o cache da controladora. Logo, o ZFS com cache em SSD pode ser mais interessante e até mais seguro. Caso você não tenha nenhuma controladora e precisa ter a redundância, né, 2, 3 discos, ter a redundância de arquivos, o ZFS vai conseguir te atender bem. Então, nesse caso, o LVM já não se torna mais atrativo. O ZFS também vai ter outros recursos, como compactação, deduplicação. Então, mesmo com uma controladora RAID boa e com cache, pode ser atrativo você utilizar o ZFS para ter esses recursos. Porém, tudo depende, né? Vai depender do tipo de arquivo, da quantidade de discos que você tem, para saber se realmente é necessária a compactação e deduplicação. Às vezes a gente quer habilitar a deduplicação, quer habilitar a compactação e às vezes tem muito disco, tem disco sobrando. E aí você ativando isso aí, você acaba consumindo recursos de hardware, né, como processador e memória. Então nem sempre é atrativo utilizar todos os recursos, né?
Então, reforçando, né? Não tem um file system melhor ou pior. Tudo vai depender do seu projeto. Então, o interessante é você estudar e testar cada file system para conseguir entender qual que é o comportamento de cada um, quais os recursos que ele tem, e aí você mesmo definir qual que seria, né, o file system, o tipo de partição ali mais interessante para você ou para o projeto que você está desenvolvendo. Aqui por padrão ele deixa eu alterar o tamanho de swap, caso a gente quiser, né, colocar. Tem algumas opções para a gente alterar aqui na instalação. A gente vai colocar como padrão mesmo. Tá? Como a gente vai usar XT4, não teria nem necessidade de eu ter entrado no Options ali, poderia dar um Next direto, ele iria alocar normalmente. Aqui eu vou colocar Brasil, ele já vai alterar para mim o time zone, vou deixar a Guaiana mesmo, né? É -3, então dá certinho. Ele vai pedir aqui uma senha de root, e aqui ele vai pedir um e-mail, tá? Aqui o e-mail seria bacana vocês colocarem o e-mail correto, porque depois se configurar backup, alguma coisa assim, ele vai utilizar esse e-mail aqui para fazer o envio padrão para você, fazer o envio automático ali dos e-mails de backup. Tá? Aqui o nome do PVM, eu falei que ele pegou o IP 150, errei, na verdade ele pegou o 202. Tá? Caso você for utilizar cluster, né, a ideia for ter mais de um Proxmox, aí é bacana já você já nomear aqui, né, com o nome correto, para depois não ter que estar alterando nada. Então, PV1 ou PV DEL1, PV HP1, né, alguma coisa que você identifique qual que é o host. No nosso caso aqui vai ser só esse. A gente vai colocar só PV. Vamos deixar PV1, né, vai que depois no decorrer a gente decida colocar outro. Posso estar alterando também o IP aqui, né. No caso, eu vou deixar padrão, depois eu vou ensinar lá na interface gráfica como mudar. Se eu quiser selecionar outra placa de rede, né? Decidi aqui que agora não, agora eu vou usar a placa de rede 1. Posso mudar aqui, tá? Aqui também, né, já dá para ter uma ideia de como é que ele vai fazer a nomenclatura, né? Então veja, se eu liguei aqui na placa de rede 3, na porta 3, né, que tem o selinho ali 3 no mini PC. Ele nomeou aqui como ENP5. Então veja que as demais também estão em sequência. Então tem a NP4, a NP3, a NP2. Então eu posso seguir essa ordem. Então eu sei que a minha porta 1 aqui, ou a porta 0, que está anotada aqui no mini PC, é a NP2S0. Tá? Também depois eu vou estar ensinando a identificar quando um servidor tiver mais de uma placa de rede. Vou estar ensinando a identificar direto lá direto pelo console web. Deu erro ali, file system, deu erro não, né? Deu um file system, ele está dizendo que vai fazer em XFS, vamos voltar aqui, eu devo ter selecionado alguma coisa errada. Até aqui, ok. Vamos para frente, para frente. Opa. Beleza, agora sim, ele dá um resumão do que ele vai fazer, né? Agora tá tudo ok. Então, install. Agora é só aguardar, ele já vai reiniciar sozinho na hora que terminar a instalação e depois a gente já vai ver a tela de boot dele e já vai poder acessar via web. Finalizada a instalação, ele mesmo já vai rebootar. Então tá aí, painel de inicialização do Proxmox. Ele já vai botar sozinho também. Perfeito. Ele já já traz ali pra gente qual que é o IP e a porta para poder acessar. Vamos trocar aqui. Vamos acessar aqui via console web. Beleza, já acessamos aqui o console web para continuar a configuração do Proxmox. Para acessar, né, utilizar aqui o endereço de IP que ele forneceu lá no console e porta 8006, que é a porta padrão. Aqui nós já temos algumas informações. Se a gente clicar aqui em PVI sumário, nós podemos ver aqui a carga do servidor nesse momento, quantidade de RAM utilizada, né, o tamanho do espaço, né, disponível na partição root, né, e ele também criou aqui por padrão uma partição de swap. Aqui temos a informação do processador, informação do kernel do Linux, informação da versão do kernel, né,
5.15.74. Aqui em cima eu tenho a versão do Proxmox, tá? Sempre que a gente atualiza, ele atualiza isso aqui também. Aqui eu vou ter um histórico, né, nos gráficos com um histórico de como está a saúde do servidor no sentido de performance, por exemplo, aqui quantidade de uso da CPU, ele vai me trazer dados aqui, ele vai alimentando conforme vai passando o tempo. Load average do servidor, né, a carga do servidor também ele vai trazer aqui. Quantidade de memória usada, né, quantidade de memória livre e quantidade de memória usada, e o tráfego de rede, tá? Eu posso também, né, alterar, por exemplo, aqui eu não quero ver quanto que está o IO delay. Eu tiro aqui, desmarco, ele some para mim. Ou se eu quero ver só o IO delay e não quero ver o CPU, eu desmarco aqui, ele até altera o tamanho aqui do gráfico para melhorar a visualização, tá? E aqui eu posso alterar quantidade de tempo ali, né? Por exemplo, eu quero ver esse gráfico, a média de um dia inteiro. Obviamente que o servidor novo não vai ter nenhuma informação, mas isso aqui pode ser bem útil ali para identificar se está tendo algum horário que está tendo algum gargalo ou algo assim. Qual que é a primeira coisa que eu faço com o Proxmox? Está limpinho aqui, acabei de instalar. O que é a primeira coisa que eu faço nele? Tá? A primeira coisa vai ser mexer aqui nos repositórios. Tá? Nos repositórios, percebam que ele já dá um aviso aqui que não está habilitado o repositório Enterprise, né, que seria, precisa de subscrição, ou seja, precisa pagar para ter acesso a esse repositório. Então, no primeiro momento, a gente vai desativar ele. Tá? Então, a gente vai clicar aqui nele e vai clicar em Disable. Perfeito, está desabilitado, porém eu preciso de um repositório para fazer as atualizações. Por padrão, ele só vai me fazer as atualizações do próprio Debian, né? Origem Debian. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Ele vai dar o recado aqui, né, que não tem subscrição. E eu vou adicionar o repositório no subscription, tá? Que seria o repositório da comunidade. Adicionei, perfeito, está aqui. Agora eu consigo fazer o update dele, tá? Então eu vou clicar aqui em update, vou clicar em refresh, ok? Ele vai fazer o update e vai me trazer aqui as informações de quais pacotes eu tenho para atualizar. Já deu ok, vou fechar aqui e vamos dar uma olhadinha. Tem bastante coisa para atualizar. Eu posso clicar aqui em upgrade, ele vai abrir o terminal pedindo para eu confirmar, tá? Esse procedimento também pode ser feito pela linha de comando e também pelo SSH. Por padrão, o Proxmox, quando ele inicia, ele já inicia com um SSH ativo. Então, se eu der um SSH aqui para cima desse IP, SSH root, perceba que ele já tem o SSH ativo, eu posso digitar sem acessar por aqui. Então, as mesmas configurações que eu fiz aqui pela interface web, desabilitando esse camarada, adicionando esse aqui e depois fazendo update, eu também posso fazer por aqui, tá? Muito simples, na verdade eu teria só que acessar, posso utilizar esse shell aqui também, né? Nesse caso eu vou utilizar o SSH, tá? Deixa eu dar um zoom aqui no SSH. Beleza, aumentei aqui. Tá? Eu teria que entrar dentro de etc apt e sourceslist.d. Beleza, aqui dentro tem o PVE Enterprise.list. É aqui que está aquela informação que a gente viu aqui, ó. Essa informação está dentro daquele camarada ali. E se eu entrar dentro, se eu abrir esse arquivo, percebam que vai estar comentado. Ó, tem um jogo da velha. O jogo da velha, como ele está aparecendo aqui para mim, significa que essa linha está comentada. Então, ou seja, essa linha não vai ser levada em consideração na hora de verificar essas configurações, tá? Então, no Linux, se eu quiser comentar algum arquivo de configuração, basta eu colocar o joguinho da velha ali, ele não vai, simplesmente não vai ler aquela configuração. E foi isso que a gente fez aqui via console web, tá? A gente desmarcou aqui e ele adicionou um joguinho da velha aqui, tá? Eu poderia apagar também, sem problema nenhum, esse repositório, mas realmente não faz diferença, tá? E aí, se eu voltar uma pasta para trás e der um listar aqui, eu vou ver também que ele já tem um sources.list, que é o arquivo. Aqui é uma pasta, aqui é um arquivo. Eu vou abrir esse arquivo aqui e a gente vai ver o que tem dentro dele. Nano source.list. Percebam que ele tem o repositório do Debian, que a gente viu aqui, outro repositório do Debian, outro repositório do Debian. E por fim, olha só, ele adicionou esse repositório aqui, tá? Eu poderia vir aqui, sem problema nenhum, e editar na mão. Deb,
ou colar esse arquivo aqui, sem problema nenhum, e fazer tudo via console linha de comando, tá? Sem problema nenhum. Só que, é claro, eu acho muito mais fácil utilizar o web aqui, alguns cliques e tá pronto, tá? Para atualizar o sistema, também posso fazer via interface, via linha de comando, tá? É apt update, e ele vai verificar o que ele tem de atualização, ou seja, ele vai comparar as versões dos pacotes que estão dentro desse repositório, dentro desse. Deixa eu botar aqui, desenhar aqui, tá? Ele vai ver o que tem dentro desse repositório, desse aqui e desse aqui, vai comparar com o que eu tenho instalado localmente, e aí então ele vai vai gerar uma lista. E essa lista está disponível aqui, ó. Eu posso digitar esse comando e ele vai listar, tá? Então vamos dar um apt list aqui, ó. Esse comando, a gente traduzir esse comando, né? Ele está pedindo para listar o que é atualizável, né? Então, dá um Enter e ele vai me trazer toda essa quantidade de pacotes, tá? Que também tenho acesso via interface web, que é aqui, ó. Update. Ó, todos esses pacotes que estão aqui na interface web são esses que eu tenho aqui no console web, são esses que eu tenho aqui no console na linha de comando, tá? E se eu clicar aqui em Upgrade, o comportamento vai ser exatamente o mesmo que eu falei na linha de comando. ptget disse upgrade, beleza? Então, tudo que nessa parte de atualização posso sempre fazer aqui pela interface web, vai ser o mesmo comportamento, tá? E, claro, muito mais fácil. Aqui é só dar um Y, Enter, e agora aguardar ele atualizar o sistema, tá? Essa é a primeira configuração que eu faço. Liguei o Proxmox, a primeira coisa que eu faço é alterar os repositórios, mudar os repositórios, adicionar o repositório da comunidade, desabilitar o repositório Enterprise e update e upgrade, beleza? No próximo vídeo a gente vai eu vou estar mostrando aqui como é que funciona a parte de network aqui, como é que funciona as configurações das placas de rede do Proxmox. Um forte abraço e até!